Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante em genética, que é sobre variabilidade genética. Variabilidade genética, gente, são as diferentes características predominantes em uma população, tá? Ou seja, quando falamos de características, falamos de genótipo, né? Que sabemos que genótipos são nossas características internas, que são dadas pelos genes, tá? Os genes que a gente sabe que é aquela região codificada do DNA, a região que traz a codificação do que vai expressar como característica para formar um indivíduo, né? No final, esse gene, ele produz, né? Ele forma uma proteína. Na aula passada, eu disse que a proteína é que dá origem às nossas características, é através dela que é expressa as nossas características, né? Existem proteínas para a cor do cabelo, para a cor dos olhos, cor da pele, né? Temos como exemplo a melanina. Então, variabilidade genética, só recapitulando, são os diferentes tipos de características predominantes em uma população. Existem 3 fatores que dão origem a essas diferentes características, que fazem com que surjam essas diferentes características em um indivíduo. Quais são eles? Nós temos mutações, recombinações e alterações no cariótipo. As mutações, elas podem ser tanto em células germinativas quanto em células somáticas. As mutações predominantes em células somáticas, o que mais é predominante são os cânceres, tá? Geralmente a gente se vê mais a produção de um câncer, né? A origem de um câncer durante o processo da mitose, né? Que é o processo onde vai formar células somáticas. Nós vamos estudar nesse capítulo mais com células germinativas, ou seja, células sexuais. Vamos trabalhar mais com a meiose, é onde está predominante vários tipos de mutações genéticas. Bom, as mutações genéticas, elas podem ser prejudiciais ou também podem ser benéficas. Vai depender muito do quão o indivíduo vai ser prejudicado com essa mutação. As recombinações, nós temos, né, 2 tipos, que podem ser por crossing over e também por segregação independente, que estaremos explicando ao longo desse vídeo. Temos as alterações no cariótipo, né? O cariótipo a gente sabe que é aquele quadrado onde está todos os nossos cromossomos em ordem, todos organizados, né? E quando a gente fala em alteração no cariótipo, a gente está falando da alteração no cromossomo, tá? Pode ser no número, na quantidade, né? Onde temos várias síndromes onde altera a quantidade de cromossomos, na forma, no tamanho, na ordem que está esse cromossomo. Bom, existem alguns processos que fazem com que eliminem a variabilidade genética. E quais são esses processos que eliminam a variabilidade genética? O primeiro e mais importante que nós temos é a seleção natural. Não tem como falar de variabilidade sem falar de seleção natural, né? E falando da teoria de seleção natural, a gente fala de Darwin, que ao final foi ele quem, né, formulou toda essa teoria da seleção natural. Por que a seleção natural ela não ajuda na variabilidade genética, e sim atua na variabilidade genética? Porque a seleção natural, gente, ela vai selecionando os genótipos de melhor qualidade, entre aspas, segundo ela, né? O que melhor vai se adaptar e vai conseguir se desenvolver em determinado ambiente. Então, ele seleciona esse genótipo, ou seja, ele faz com que esse genótipo se desenvolva no ambiente, no caso em um indivíduo, e que esse genótipo seja transmitido aos seus descendentes. Já aqueles genótipos que têm pouca probabilidade de se desenvolver em um ambiente, ele vai se tornando cada vez mais raro, né? Porque às vezes o indivíduo tem alguma patologia muito rara, né? Pode ser que seja incompatível com a vida. O que faz ela se tornar rara
é justamente isso. O indivíduo não consegue se desenvolver em um ambiente por conta da sua condição, né, da alteração genética, e esses genes acabam não sendo passados aos seus descendentes. Então, a variabilidade genética, né, são vários tipos de genótipos diferentes em uma população. A seleção natural, ela vem, né, ela vê esses genótipos como uma prateleira e vai lá selecionando os que melhor vão se desenvolver em um ambiente. Então, ela acaba diminuindo a variabilidade genética, porque ela começa a selecionar alguns genótipos e vai fazer esse genótipo predominante na população, porque ele vai acabar sendo passado a seus descendentes. Bom, vamos falar de mutações. Gente, a gente falou que a mutação pode ser tanto em células germinativas quanto em células somáticas, né? Qual é a chance de ocorrer uma mutação? A mutação, ela não tem uma frequência muito alta em síndromes ou em doenças, né? É pouca porcentagem de ocorrer uma mutação, mas existem três fatores que colaboram com as mutações. Quais são eles? Nós temos os fatores químicos, os fatores físicos e os fatores biológicos, né? Dentro dos fatores químicos, nós temos a presença de alguns fármacos, né? Entre os fatores biológicos, nós temos a presença de alguns micro-organismos, como vírus, bactérias, né? Entre os fatores físicos, nós temos os raios ultravioleta, né? Um grande exemplo é o exame de imagem, que é o raio-x, né? Onde tem bastante raio, né? Na verdade, o exame é feito através desse raio, que ele pode ser super prejudicial, né? E colaborar com a mutação pelo seu efeito radioativo. E temos também a presença do raio solar. Todos esses fatores, eles têm capacidade de fazer mutação, tá? Eles colaboram com a mutação, esses três fatores aí. Bom, as mutações, elas podem ser divididas em mutação gênica e mutação cromossômica. Bom, a mutação gênica, né, o próprio nome já é autoexplicativo, gênica, vem de gene. Então, a gente sabe que ela ocorre no material genético, ou seja, que ela ocorre lá no DNA, diretamente na codificação do DNA. Essas mutações gênicas, elas podem ocorrer por deleção, né, por inserção e substituição, né? Tudo isso que falamos é a nível das bases nitrogenadas do DNA, que é a nossa região codificada, né, que chamamos de genes. Então, pode ocorrer uma mutação gênica por deleção, né, acaba deletando uma das bases. Pode ocorrer por inserção, né, durante o processo lá todo da intérfase e da meiose, pode ocorrer uma nova inserção de base nessa cadeia de DNA. E temos também por substituição, por algum desses fatores químicos, biológicos ou físicos, né, que podem facilitar esse processo, pode ocorrer uma substituição de base. Bom, prof, por que isso é prejudicial? Lembra que eu falei para vocês que os genes vão formar uma proteína? As proteínas, elas têm uma sequência de aminoácido para serem formadas. É como se fosse uma receitinha de bolo. E o que dá origem a essas proteínas são aquelas letrinhas que estão presentes no DNA, aquelas bases nitrogenadas. Então, por exemplo, quando está precisando de uma proteína, né, vamos supor a globina, né, que vai formar a hemoglobina, que está presente nas nossas hemácias. Beleza, vai lá, precisa de uma globina. O DNA vem como se fosse uma receita de bolo, né, com a região codificada, com as bases nitrogenadas, todas em seus devidos lugares, para formar a sequência dessa proteína. Se ocorre a influência de algum fator que ocasiona uma mutação, sei lá, uma deleção, algum aminoácido vai sair em desordem, né? Porque todas as proteínas são formadas por aquelas bases nitrogenadas, né? Que são lidas entre três, né? Chamadas de códons, que no final vai formar uma proteína. Então, a mutação gênica, que pode ser por deleção, inserção ou substituição, vai ocorrer na cadeia, ali onde tem as bases nitrogenadas.
Isso vai ser prejudicial? Depende. O que nós sabemos é que pode ocasionar uma alteração na função da proteína, já que a sua cadeia vai ser alterada, né? Porque se mexe em uma das bases nitrogenadas, mexe na ordem dos aminoácidos que vão formar uma proteína, tá? Bom, nós temos as mutações cromossômicas, que também, né, essas mutações cromossômicas se subdividem em duas, né, que podem ser estrutural e podem ser numérica. Estrutural é quando mexe na forma do cromossomo, né, na sua estrutura. A estrutural pode ser por deleção, duplicação, inversão e translocação, tá? É o que vamos estar explicando ao longo do vídeo. As numéricas é quando mexe no número de cromossomos, né? O indivíduo pode ganhar mais cromossomos ou perder cromossomos, né? Nós temos as numéricas euploides e as aneuploidias. Bom, aqui a gente tem um esquema, né? Bem facilzinho, onde vocês podem ver que essas basezinhas nitrogenadas aqui, é elas quem vão codificar uma proteína, certo? São elas que vão produzir uma proteína, né? Lembrando que a síntese proteica ocorre lá no ribossomo, tá? Então, essas basezinhas aqui é onde ocorre a mutação gênica, né? Que pode ser substituída, né? Pode ser deletada ou pode ser inserido mais um par de base aí, tá bom? Aqui, após essa imagem, eu vou liberar para vocês alguns vídeos onde vai ser melhor para vocês entenderem como funciona o processo de eleição, tá? De inserção e substituição. Aqui. Tá vendo? Ó, o par de bases ele é eliminado. E na hora de fazer a leitura para formar uma proteína, vai sair inadequado. A hora de formar uma proteína vai sair inadequada essa ordem de aminoácido, porque perdeu um par de base. Então vai ser difícil esse aminoácido seguir na ordem, já que todos os aminoácidos eles são formados por essas letrazinhas aí, pelos códons que estão presentes nessas bases nitrogenadas. Então, se ocorre uma deleção aí, opa, vai ocorrer uma alteração na ordem de uma proteína. Agora temos por inserção. Bom, então aqui a gente pode ver, né, que tem uma timina e uma adenina. Prestem bem atenção. Ó, a timina foi substituída por uma guanina. Vocês viram como que ocorre a substituição? A substituição ocorre a nível dessa sequência codificante aqui do DNA. Esse aqui é um DNA e neles estão as bases nitrogenadas. Uma timina foi substituída por uma guanina, né? Provavelmente vai produzir outro tipo de aminoácido, vai tirar da ordem, né, o aminoácido que vai formar uma futura proteína. Aqui a gente tem um exemplo de inserção. Ó, tá vendo? Um par de bases foi inserido na cadeia, né, no DNA. E quais são os fatores que podem facilitar esse processo? Fatores químicos, físicos e biológicos. A seguir, se der tempo, eu vou passar um vídeo para vocês sobre transcrição e tradução genética, que vocês vão entender melhor como funciona a síntese proteica. Que eu quero que vocês entendam que como tem que estar certinho na ordem essa sequência de DNA, tá bom? Ah, tá aqui o vídeo de transcrição e tradução.
Gente, a RNA polimerasa, né, ela é quem faz a divisão, né, do DNA, porque essas bases do DNA, né, o DNA ele está unido por uma ponte de hidrogênio que faz com que ligue, né, as bases nitrogenadas. Então, para formar uma proteína é preciso dividir o DNA, né? O DNA ele só se encontra no núcleo da célula. Ele não consegue sair do núcleo da célula. Então, para sair do núcleo da célula, ele precisa, né, do RNA. Ele precisa formar um RNA, porque é apenas o RNA que pode viajar até o ribossomo. O DNA por si próprio ele não consegue. E o RNA, para formar a gente só precisa de uma fita de DNA, não precisa dessas duas juntas. Então, o que a RNA polimerasa vem? Ela vem, quebra o DNA no meio, né? Para aproveitar uma fita, formar o RNA mensageiro para poder sair do núcleo da célula e ir até o ribossomo levar a mensagem para formar uma proteína, tá bom? Vou deixar rodando aqui o vídeo para vocês.
Vocês viram como é importante essa sequência de bases que veio do DNA, né? Que o RNA é formado graças ao DNA, certo? Por isso é tão importante que o DNA esteja em uma sequência correta para formar os aminoácidos. Vocês viram? Vocês conseguiram ver que vai formando cada letra, né? Cada código que é lido a cada 3 letras, vai formando um aminoácido e esse aminoácido vem na ordem, esses aminoácidos, para formar uma proteína. Então, se houver uma deleção ou uma inserção de base lá que não esteja, programado, vai ocorrer uma alteração na hora de formar esse aminoácido. E como a proteína ela é composta por aminoácido, né? Se vier alterado esse aminoácido, vai alterar a estrutura dela, provavelmente também vai alterar a sua função, tá? Aqui temos um exemplo, né? Isso aqui não cai no exame, fiquem tranquilos. Aqui temos um exemplo, ó, de códons, os códons que conseguem formar um tipo de aminoácido. Então, cada códon desses daqui vai formar um tipo de aminoácido. Se ocorre uma deleção aqui, por exemplo, já não forma a leucina, né? Existem proteínas que tem mais de 50 ordens de aminoácidos, tá? Então, depende muito da proteína. Então, não dá para falar uma ordem exata, quantos aminoácidos estão presentes em uma proteína. Existem vários aminoácidos presentes em uma proteína, mas cada uma tem a sua, né, a sua diferença. Cada um tem na ordem o tipo de aminoácido. Bom, falando de mutação gênica, nós temos um grande exemplo aqui, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme a gente sabe que é uma condição genética, né? Também onde é classificada, né, no grupo de anemias hemolíticas, né? Hemolíticas porque sofrem hemólises, tá? A anemia falciforme, ela é uma condição genética autossômica recessiva, tá? A história dela é muito interessante, ela surgiu na África, tá? A anemia falciforme, ela ocorre por uma substituição na ordem da globina, que é uma proteína, né, que fica dentro da hemácia. Onde era para ser formado o ácido glutâmico ou glutamato, acaba sendo formado a valina. Uai, prof, mas por quê? Que nem aqui vocês podem ver, tá? Que o DNA era para ser citosina, timina, citosina, né? Que iria formar o RNA com o seguinte código: guanina, adenina e guanina, né? Conforme estão as bases aqui, que elas se ligam e formam o RNA. O que aconteceu aqui? A timina, que está aqui em cima, ela acaba sendo substituída pela adenina. Vocês conseguem ver aqui? Então, a hora de formar o RNA, ela forma o seguinte código: guanina uracilo e guanina. Era para ser aqui GAG, que é formar o ácido glutâmico. Por uma substituição, vocês viram que mudou a leitura desse códon? E cada códon, eu não passei anteriormente ali para vocês, que formam um tipo de aminoácido. Então, esse códon, né, que era para dar origem ao ácido glutâmico, ele formou outra leitura aqui e acabou dando origem para valina. Tá, e o que isso faz? A anemia falciforme ela é marcada, né, pelas hemácias em formato de foice ou formato de lua. Só que quando acontece esse processo, essa mutação, prof, só quando o paciente, né, o indivíduo, se coloca em estados de desoxigenação. Como assim? Quando ele fica em ambientes onde tem pouca presença, né, de oxigênio, ambientes muito fechados, avião, por exemplo. Então, quando fica em um ambiente, né, que leva a uma desoxigenação, o que acontece? Essas hemácias, né, que deveriam ter esse formato redondeado, independente de tudo, elas acabam adquirindo
um formato de foice, graças a quem? A mutação, né? Que em vez do ácido glutâmico, que era para estar na posição de aminoácido lá da proteína globina, acabou sendo substituído pela valina. E é isso que a valina faz. Acabou mutando, né? Por conta de estar presente na globina e a globina estar nas hemácias, acaba mutando o formato dessas hemácias, né? A transformando em um formato aqui bem de foice ou formato de lua, né? Só que a anemia falciforme, o paciente vive bem? Sim, ele vive bem, consegue viver tranquilo. O problema só é quando ele se coloca em situações de desoxigenação, que essas hemácias começam a mutar e adquirir esse formato aqui de foice ou também formato de lua, né? Na microcirculação, ela costuma ocasionar trombos, né? Ou seja, um processo de polimerização. As hemácias começam a se acumular no vaso, porque ela não tem como passar por conta do formato. Aqui nós podemos ver, né, o que seria o correto, que seria normal, ó, as hemácias todas redondeadas, né, passam tranquilamente aqui na micro e macrocirculação. O que acontece com o formato de lua? Tá vendo que ele acaba bloqueando o vaso e acaba ocasionando um processo de polimerização, que a gente fala que é o acúmulo, ó, acúmulo dessas células aqui, acúmulo de hemácias. O seu formato não permite que ela passe no vaso. E o que pode ocorrer aqui? Aqui não percorre sangue nem oxigênio, porque ela está travada aqui. Então vai ocorrer uma hipóxia, diminuição de oxigênio. Então na microcirculação, né? Devido a esse processo aqui, o paciente vai ter como sintomatologia muita dor nas articulações, principalmente porque o vaso fica sem oxigênio, então ele acaba se expressando, né, em dor no paciente. O paciente que está em crise de anemia falciforme, ele sente uma dor terrível, né, de intensidade de 0 a 10, numa intensidade de 10, tá bom? Só que esse processo só ocorre quando tem uma desoxigenação, uma baixa quantidade de oxigênio. Na macrocirculação, ela passa tranquilamente. O problema é quando ela vai passar pelo baço. O baço, nós temos um macrófago lá, né, que fica cuidando e verificando, né, se essa célula serve ou não, para poder matar, né, uma célula que não faça bem para nós, para que não nos prejudique. O que acontece? Na hora dessa célula, na hora dessa hemácia passar pelo baço, os macrófagos começam a destruí-las, ocasionando o processo que a gente chama de hemólise, né? Que é a morte jovem, né, da hemácia. É por isso que é considerado uma anemia hemolítica, porque as hemácias acabam sendo hemolizadas, acabam sendo mortas pelos macrófagos que estão presentes no baço, tá bom? Mas ao longo do nosso conteúdo nós vamos ter uma matéria específica onde vamos estudar vários tipos de anemia, que é nas hemoglobinopatias. Outro exemplo, nós temos a osteogênese imperfeita, né? Onde ocorre alteração no colágeno, tá? Por uma substituição na base, ocorre uma alteração na ordem de aminoácido para formar o colágeno, tá? Então ele acaba tendo uma função diminuída, e uma função diminuída, com certeza, acaba ocasionando uma osteogênese imperfeita, né? Porque o colágeno não está totalmente formado, não está com a sua função adequada para fazer uma osteogênese, né, correta. Aí, a osteogênese imperfeita, ela tem vários graus de acordo com sua gravidade, né? Existe o grau, que é o grau 3, que é incompatível com a vida, né? Mas tem esse aqui, ó, que o indivíduo ele consegue sobreviver. Porém, ó, olha a forma dos ossos desse paciente. Todas são irregulares, graças a essa mutação que sofre, né? A nível do DNA, na hora de formar a proteína, né? Formar o colágeno, tá bom?
Bom, aqui ele explica do segundo fator que origina a variabilidade genética, que são as recombinações, onde está presente o crossing over e a segregação independente, né? O crossing over que a gente sabe que é a troca, né, de pedaços, né, troca de genes entre cromossomos homólogos, né? Cromossomos homólogos são os que carregam os genes para uma mesma característica, né? Para uma determinada característica, vamos supor, cor do cabelo, né? O gene do pai, o cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, né? Esses pares são para a cor do cabelo, então são para uma determinada característica, tá bom? Já a segregação independente, ela é uma combinação de alelos. Inclusive, essa combinação de alelos, nós trabalhamos ela em probabilidade, né? Que é na segunda lei de Mendel. A gente trabalha muito com essa combinação alélica aí, que é graças à segregação independente, graças ao nosso querido Mendel, né? Que fez essa descoberta maravilhosa. Bom, alterações cromossômicas estruturais, né? Nós temos alterações cromossômicas estruturais por deleção, duplicação, inversão e translocação. Bom, gente, nós sabemos que os nossos cromossomos estão cheios de genes, né? E os genes é que vão dar origem às nossas características através das proteínas, né? Vão produzir uma proteína que vai expressar a determinada característica. Tá? Bom, nós temos um caso aqui por deleção. O que acontece na deleção? Na deleção, geralmente, durante a fase da meiose, o cromossomo ele perde um pedaço. Vocês estão vendo o xizinho aqui? Ele geralmente perde um pedaço. Isso pode ser prejudicial, prof? Sim, pode ser prejudicial, porque ele está perdendo genes, ele não está perdendo um braço apenas. O cromossomo, ele inteiriço, é lotado de genes. Então, se ele perde um pedaço, ele está perdendo genes. Uma síndrome muito importante que a gente tem aqui é a síndrome de Cri-du-Chat, que é a síndrome do miado de gato, que ocorre por uma deleção no cromossomo, né, par número 15. Temos a duplicação, né? A duplicação que acontece, o cromossomo ele acaba ganhando, né, mais um pedaço, acaba ganhando mais uma cópia de gene. Vamos supor que ele tem um gene para nariz grande. E esse gene acaba se duplicando durante o processo da meiose. O que pode ocorrer, prof? O indivíduo provavelmente vai ter um nariz muito grande. Aí ele vai ter que ser preso, né? Porque vai passar a roubar o oxigênio da gente. Tô brincando, galera. Bom, e temos a inversão. Como vocês podem ver aqui, ó. Um gene que estava em uma posição, ele pode acabar sendo invertido, né? Um que estava na última posição, ele pode acabar tomando a primeira posição aqui, invertendo, né? Do primeiro para o último. Gente, é bem raro na literatura a gente ver algumas síndromes ocasionadas por inversão, tá? E temos as translocação, que eu vou passar um videozinho para vocês entenderem melhor. Temos a translocação recíproca e a translocação robertsoniana. A translocação recíproca, geralmente, os cromossomos não homólogos, diferente do crossing over, tá? Cromossomos não homólogos. Cromossomo que não tem nada a ver um com a característica do outro, acaba trocando pedaços entre si, trocando informação genética, tá? Já na translocação robertsoniana não tem troca. O cromossomo, ele acaba se fundindo, colando no outro cromossomo. Então, na translocação robertsoniana, o indivíduo ele acaba tendo 45 cromossomos. Por quê? O cromossomo que fazia dar 46, ele acaba grudando o outro, se diminuindo, né? Porque ele vai se fundir e torna um cromossomo só, né? Vai carregar um grande peso de gene, porém em um cromossomo só. Eu vou passar um vídeo explicativo para vocês entenderem melhor. Gente, uma coisa importante das translocações e das duplicações e inversões é que o portador, ele raramente vai expressar a doença, tá? Geralmente é os seus descendentes que têm mais a tendência de expressar a doença ou síndrome produzida por essas alterações cromossômicas estruturais, tá bom? Na translocação robertsoniana, né, a gente pode ver alguns cânceres
assim, muito interessante, que alguns cânceres podem ser produzidos por uma translocação robertsoniana. Mas isso a gente vai estudar mais para frente. Eu vou passar um vídeo explicativo aqui para vocês, né? Uma animaçãozinha para vocês entenderem a diferença entre translocação recíproca e translocação robertsoniana. Essa translocação recíproca. Ele dá e ele também recebe igual. Tá vendo? Ó? Um doa uma corzinha para o outro. Todo mundo sai feliz. Aí temos a robertsoniana. É importante falar que a robertsoniana, ela geralmente ocorre nos cromossomos acrocêntricos, que são cromossomos menores. Ó, ele acaba se fundindo no outro. Ao invés de trocar pedaço, ele acaba se unindo ao outro cromossomo, tá vendo? Se uniu. Ele acaba se unindo. E com isso, acaba deixando o par dele sem o par. E ele termina com 45 cromossomos. Porque essa fusão acaba se comportando como um cromossomo só, tá bom? Bom, e temos as mutações cromossômicas numéricas, né? Temos as euploidias, só que as euploidias, né? Ou euploidias, a gente não vai trabalhar porque ela é incompatível com a vida, tá? E temos as aneuploidias, isso é bom dominar, né? Temos a nulissomia. A nulissomia geralmente ocorre quando tem, né, dois cromossomos a menos no indivíduo. As monossomias é quando o indivíduo perde apenas um cromossomo, né? A gente tem um grande exemplo que é a síndrome de Turner. A trissomia já é diferente. O indivíduo ganha mais um cromossomo, que aí em vez de ficar em par, ele fica em 3, né? Um grande exemplo que nós temos é a síndrome de Down, né? Klinefelter também é um grande exemplo. E a tetrassomia. A tetrassomia é quando ganha, né, mais 2 cromossomos, como a gente pode ver um grande exemplo na síndrome da supermulher, né? Que pode ficar com até 4 cromossomos sexuais X. Aqui a gente pode ver um grande exemplo de trissomia, ó, ganhou mais um cromossomo e acaba se comportando como uma trissomia, tá? Aqui a gente tem um grande exemplo de síndrome de Turner, ó, onde ocorre uma monossomia, porque só tem a presença de um cromossomo sexual aqui. Gente, a síndrome de Turner, ela é muito importante, porque uma das suspeitas de baixa estatura, né, naquele controle de pediatria, principalmente no sexo feminino, seria da síndrome de Turner, né? Aí começam a pedir os estudos genéticos, né, hormonais, para poder diagnosticar, tá? Devido faltar um cromossomo sexual, a menina, no caso, né, ela geralmente tem menos hormônios, esteroides, que um indivíduo, que uma menina normal, tá? A paciente pode engravidar com síndrome de Turner? Pode, tá? Fazendo terapia hormonal, normal. Temos um grande exemplo que é a síndrome de Klinefelter, né? Onde também ocorre uma trissomia, né? O indivíduo garotinho acaba ganhando mais um cromossomo X, né? E com isso ele acaba tendo algumas características femininas. Ele é um homem, porém possui algumas características femininas, né? Como desenvolvimento, né, da glândula mamária, ginecomastia, tá? Formando uma ginecomastia, né? Desenvolvimento das mamas. Ele acaba tendo um ombro, né, mais fino, uma cintura mais fina, o quadril mais largo, então ele começa a ter algumas características femininas, os testículos menores, né, graças a um ganho a mais aqui de um cromossomo X, tá bom? Bom, e as recombinações, que seriam um outro fator, que é o que a gente havia dito, né, anteriormente, sobre o crossing over e a segregação independente, que também colaboram com isso, né?
A segregação independente geralmente ocorre no processo de anáfase, né? E o crossing over durante a prófase 1, tá bom? Bom, termino essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, tá? Desculpe algumas falhas, que é a primeira vez que eu gravo algum conteúdo, né? Mas está aí. Qualquer dúvida é só enviar no direct que eu farei o possível para estar respondendo cada um de vocês. E termino esse conteúdo com essa seguinte mensagem aqui. Medicina, o que é? É vencer o estresse e ir à luta, enfrentando vários leões por dia. É dedicar a sua vida a cuidar da vida dos outros, praticando o amor ao próximo em sua essência. É lutar contra a morte, carregando o peso da incerteza e viver a nobreza de ser herói na vida real. Então, galera, é isso aí. Bons estudos para vocês. Até a próxima.